Saudamos com a paz do Senhor, amém? Amém. Jesus está aqui, aleluia. Estamos felizes de estar aqui, né? Deus assim preparou, né? Nos quis aqui, aleluia. Então estamos aqui. Já estivemos aqui uma vez à tarde, já estive aqui aos pontos 2 vezes. Uma vez à tarde nós pregamos aqui já. Tem um pouquinho de tempo, era quando nós dirigíamos ainda aqui no Marcos 3, né, lá no final. Meu esposo dirigia lá na época e nós íamos para cá. E graças a Deus nos preparou tudo, porque eu desci no lugar certo. Eu cheguei lá mais em cima, mas Deus é fiel, né? Ele cuida dos detalhes. Nós estamos aqui. E Deus está aqui, falando comigo, falando com você. Se você juntou tudinho aí, aleluia, você já está cheio, aleluia. Por quê? Porque Ele verdadeiramente já falou. Aleluia. Começou o curso de louvores, aleluia. Das crianças daqui, aleluia. Desde quando nós chegamos, eu já senti a graça de Deus. Mas quando as crianças estavam louvando, dizia que não precisa você de DVDs, não precisa de nada, só precisa orar, aleluia. Você precisa interceder somente crendo que Ele está assim, o telefone do céu está assim. Senhor, assim, você orando, clamando, Senhor, eu preciso. E aí, você com certeza ouvindo, já começa a pedir ao Senhor, aleluia. Depois a mocidade começa a cantar que é só glória, aleluia. E a glória começa a descer. As irmãs começam a louvar, aleluia. E diz que quem te viu, quem te vê verá, aleluia. Porque a vitória é certa, aleluia. A cantora vem, irmãos, e aí ela conta esse testemunho pequeno. Aí não deu para contar todo, mas é muito grande, irmãos, no conteúdo que temos a tirar, que Deus exalta, cooperando assim com os louvores que as irmãs louvaram, aleluia. Quem te vê, verá. Quem viu, né? E quem vê, porque o Senhor é fiel. Depois nosso irmão aqui, o irmão cantando sobre a tristeza, ele é alegre, ele muda o quadro, ele tira a tristeza, ele muda a vida, aleluia. Ele transforma, ele é Deus, e Ele está aqui nesse lugar. A palavra que o Senhor nos deu, aleluia. Glória a Deus. É apenas um versículo, aleluia, mas muito forte, aleluia. O Senhor fala, aleluia, que para Ele, irmãos, nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Não importa, irmãos, a situação. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E Ele está aqui, eu não sei qual a sua causa, mas o Deus do impossível vai te dar vitória. Aleluia. E Lucas 1,37. Aleluia. Que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos repetir junto? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mais uma vez, bem forte, diga isso para você mesmo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você entendeu? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele muda verdadeiramente a história. Aleluia. Ele muda o quadro. Ele deixa você muitas das vezes ser humilhado, passar por aflições. Aleluia. Para mostrar que para Deus nada é impossível. Aleluia. Não sei qual é a sua causa nesta noite, mas o Deus do impossível está aqui. E Ele diz assim para você: crê tão somente. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Oh, glória. Há muito tempo atrás, vou contar um testemunho para nós assim adorarmos mais ao Senhor, vendo o seu mover, aleluia. Eu tinha uma visão, eu via o meu pai na igreja. Quando eu fechava os olhos, eu via o meu pai dentro da igreja. E o meu pai cada vez mais ele se enveredava nas coisas do mundo, ao ponto de passar a ser pai chiqueiro. E aí eu dizia a Deus, essa visão parece uma visão apenas, mas eu estou crendo que essa visão ela vai se cumprir. E no momento do louvor, às vezes o Senhor me levava a adorar e eu contemplava o meu pai ali no nosso meio, adorando também. E eu dizia, mas que visão, eu creio que ainda vai se cumprir. E os anos foram passando, e o meu pai se enveredando mais ainda no mundo, nas trevas, porque para Deus não é impossível. Eu estava
crendo, aleluia. E quando tudo parecia impossível, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, o coração dele de pedra endurecia para as coisas de Deus, mas ele estava crendo na visão, aleluia. Você tem que crer, aleluia, naquilo que o Senhor tem falado com você, naquilo que Ele tem te mostrado, pois Ele é fiel para cumprir, aleluia. Oh, glória. Irmãos, e aí, por último, meu pai foi acometido de uma enfermidade muito séria. E em dezembro do ano passado, aí foi que agravou. Ele mora em Penedo e ele estava lá e nós aqui não sabíamos muito sobre ele. Quando eu ligava, ele dizia: está tudo bem. E o Espírito Santo dizia para mim: ele não está bem, ele está mal, ele está muito mal. Cresceu um caroço no pescoço dele que tomava todo o pescoço, todo o lado do pescoço dele. E quando nós estávamos para vê-lo, Deus preparou tudo, nós fomos lá vê-lo, buscar ele para vir se tratar, porque as portas estavam fechadas. Os médicos olhavam para ele só gastando dinheiro dele. Mas eu estava crendo na visão. E aí, quando você olhava para ele, agora dizia assim: para ter jeito, só um milagre. Levamos ele para a médica, Deus preparou tudo. Quando a médica olhou para ele, ela disse: isso é um câncer. E eu disse: pai, para Deus não há impossível. Eu quero lhe dizer, pai, que um câncer para Deus é nada. E Ele vai glorificar o nome dEle. E Ele vai mostrar que Ele é fiel, aleluia, para fazer o milagre acontecer. E ali, irmãos, nós fomos. Ela disse assim: vou fazer um exame, para passar um exame para você fazer. Ela ia fazer aquele exame nele. E ela disse que a garganta dele estava tomada pelo câncer. E eu disse: pai, o Senhor tem que crer, porque o meu Deus está no controle de tudo. E Ele não vai deixar o Senhor morrer assim. Alguma coisa vai acontecer. E Deus trabalhando no coração dele, foi difícil. E ali, irmãos, quando aquela médica fez o exame, o Senhor falava comigo e disse: não tem câncer na garganta. Ela disse que a garganta estava tomada por um caroço que distribuía um grande caroço. Aí eu disse: não, o Senhor não disse isso. Eu lembrava da visão, eu via Ele na igreja. Você está entendendo? Ainda que o quadro esteja, você olhando assim: não tem jeito, é impossível, como isso vai ter jeito? Mas o Senhor que está comigo, que está com você, nunca perdeu uma batalha. Aleluia! E eu disse: o Senhor vai salvar esta vida, vai libertar, aleluia, porque Ele já tinha feito todos os recursos, já tinha procurado médico, os pais chiqueiros lá junto com Ele, já tinha feito trabalho lá para ver se ele melhorava e não tinha jeito. Mas para o nosso Deus sempre há jeito. Aleluia! Até se estiver morto, Ele faz ressuscitar. Eu não sei como está a tua causa, mas se você acha que está tudo perdido, Deus ainda faz ressuscitar. Ele é Deus que ressuscita. E aí minha irmã foi na frente com ele. E eu cheguei depois na sala onde ele estava fazendo o exame. Quando ela começou lá a fazer aquela, colocava endoscopia, ela estava fazendo. E ali eu cheguei e comecei, ela estava de costa, melhor ainda. Eu comecei a determinar. E eu dizia: Deus, eu creio na visão. Deus, eu creio na visão. Eu creio que a garganta dele não tem nada. E ali a médica ficou surpresa. E ela olhava para mim e para ele assim, e não entendia nada. E ela disse assim: olha, a garganta dele está a coisa mais linda. A garganta dele está limpa, limpa, limpa. E como podia ser aquilo? Porque para Deus não é impossível. É somente crer. E Deus foi permitindo. E foi agravando aquela enfermidade, irmãos. E ele foi cada vez ficando pior. Mas eu estava crendo na visão. Eu estava crendo que o Senhor ia quebrar as correntes, que estava prendendo aquela vida. Você tem que continuar crendo, mesmo quando você olha assim e diz: agora é a última vez, Senhor. Agora não tem mais solução, não tem mais chance. O Senhor faz renovar o que se passou. Aleluia. E ali, quando tudo parecia perdido, meu pai começou a piorar. Os pulmões agora ficou atingido. Foi dormir no chão, longe da gente, dormiu no chão e ali pegou uma frieza ainda pior.
E ali por dia o meu pai botava uns 2 litros de porcaria para fora. Era a coisa mais horrível. E quando olhávamos para ele, praticamente morto, começamos a guerrear. E ele disse: olha, Satanás, você não vai levar essa vida, porque eu tenho uma promessa. E quem tem promessa de Deus tem vitória. Aleluia. O Deus que lhe prometeu o ano passado, aleluia, Ele é fiel para cumprir ainda esse ano. Oh, glória. Eu não sei quanto tempo tem que Ele te prometeu, só que Ele não esqueceu. E ali, irmãos, olhávamos assim e todo mundo dizia: não tem jeito, ele vai morrer. Ele vai morrer. E eu comecei a dizer: não, a morte não pode tocar. Ele vai ser crente. Jesus vai libertar essa vida. Irmãos, e para a honra e glória do nome do Senhor, Jesus assim tocou no coração do meu pai. Um dia ele liga para mim, porque ele vinha e voltava, fazendo exame, vinha e voltava. E ele liga para mim e diz assim: olha, minha filha, acabou de sair os pastores daqui de casa. E eu disse: foi, pai, o que eles foram fazer? Eles vieram aqui, minha filha, e quebraram toda a imagem que ele tinha. Quebraram tudo, irmãos. E ele disse: olha, minha filha, eu estou tão feliz, foi tudo quebrado. Agora eu sou de Jesus. Eu creio na visão. Você tem que crer no milagre. E o milagre acontece. Terça-feira, e meu pai fica mais aqui do que lá. E agora, quando eu estou na igreja, o meu pai está também na igreja. A visão se cumpre. E todas as vezes que nós estávamos louvando, nós tínhamos aquela visão. E aí nós fomos para um culto na terça-feira, que era um culto de adoração. Começaram todos a adorar. E na adoração, quando eu comecei a adorar, eu lembrava: o meu pai estava de verdade. Agora não era mais uma visão. Deus vai fazer cumprir-se a visão. A visão que tu tem, ela manda bastante para esta obra. Deus vai fazer se realizar. Assim como pensou a largura, comprimento, lavaçui. Vai se cumprir. Porque Ele é Deus. E o meu pai estava lá do meu lado adorando, dizendo: meu Deus, que tudo pode, que tudo vê, e que para Ele não tem câncer. A lavaçui daquela Ele vai, que Ele não arranque, não há enfermidade, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Aleluia! Para Deus não há impossível. Aleluia! E o estado, aleluia, de Isabel estava praticamente tudo perdido. Já era avançada em idade. Com certeza passou muitas humilhações, porque naquela época uma mulher que não podia ter filho, ela era humilhada, porque ela era tida para a sociedade como uma pessoa inútil, que tinha um defeito, era como se tivesse um defeito. E agora, quando o tempo vai passando, mas Deus não esqueceu. Eu não sei se você chegou aqui nesta noite e disse: Deus, o tempo está passando, e quando é que vai se cumprir? Oh, aleluia! Ou talvez você olhou assim para o passado, foi vindo, chegando até aqui, e você disse: como, Deus? Eu vou desistir desse propósito. Deus mandou dizer assim para você: não desista, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é o Deus do impossível. Aleluia! E as pessoas diziam assim: jamais. Ele aceitar Jesus, dizendo: meu pai, não tem como. Meu pai disse para mim que lá no candomblé ele era tido como um príncipe. Ele disse que quando chegava, o povo se ajoelhava lá diante dele. E ele disse: minha filha, eu estava cego, mas agora eu vejo, aleluia! Eu achava que estava abafando, diz ele, e aí ele estava sendo abafado, Satanás estava o matando. Era praticamente impossível. Todos diziam para mim assim: ele vai morrer. Eu dizia: não vai morrer. Havia noites de guerra, noites em que o Senhor me dava visões, e eu segurava nas pernas dele em visões, e a morte dizia que ia levar, e eu dizia: não vai, porque Jesus
o Senhor permitiu que o caroço, que era enorme, sumisse, porque para Deus não há impossível. E ali só dava para saber que ainda tinha alguma coisa quando tocava no lugar, mas as pessoas se admiraram na rua. Quando meu pai viu a cura, ele esfriou. Ele não queria mais ir para a igreja porque já estava bem. E ele ficou 2 meses sem vir mais para cá. E eu quis desistir. Aí sabe o que aconteceu? O corpo dele estourou de feridas. De repente, o caroço voltou a crescer de novo. E as pessoas olhavam assim e diziam, pronto, você já sabe, né? Tentando me consolar, e elas diziam assim, você já sabe, se o corpo começa a estourar é porque o caso é sério, não tem mais jeito. E eu quase desisti. E quando foi um dia, eu cheguei em casa, tem pouco tempo, tem poucos dias. E eu cheguei na casa da minha mãe, era a única pessoa que estava crendo no milagre. Mas eu olhei, no que eu ouvi, que ele estava se esfriando-se. Então, Deus, se ele está se esfriando, o Senhor sabe de todas as coisas. Prepara, né? E leva. Mas o Senhor é Deus que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. E aí, eu fui para a casa da minha mãe, conversei com as minhas irmãs, estávamos todas reunidas, e eu fui tratar sobre aquilo que eu jamais pensei em fazer, tratar sobre a morte dele. Se morresse, se queria que trouxesse ele para lá, para a casa da minha mãe, porque ele já estava muito mal. E comecei a dizer, vai se comprar o caixão. E todos olhavam para mim assustados, e ela está dizendo isso. Eu já estava desistindo. E eu disse, Deus, um agente de saúde disse que quando o corpo estourava era porque os bichos queriam sair de dentro do corpo. Mas para Deus não há nada impossível. E eu estou lá, já desistindo de tudo. E fui para casa. No outro dia de manhã, eu estava arrumando o quarto. E já com o coração apertado, mas dizendo, não, Deus, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. E quando eu estou, de repente, já imaginando como seria, o Espírito Santo canta para mim. Aleluia! E ele dizia assim, não desista não, não diga para o dono da vida, já é de 4 dias. Não deixe sua fé morrer, como fez Maria. Diz, está tudo acabado, o luto aqui chegou. Não se entregue não, com certeza ainda há tempo de tirar a pedra, de tirar essa dor e a tristeza que você carrega, e tirar do meio dos escombros o que a vida levou. Deus faz um milagre, anda na tua direção. Deus tem um milagre do tamanho da tua aflição. Deus manda um milagre sair para fora. Se você quer, Ele remove a pedra agora. Deus faz um milagre, anda na tua direção. Deus tem um milagre do tamanho da tua aflição. Deus manda um milagre sair para fora. Se você crê, Ele remove a pedra agora. Creia, porque para Deus não é impossível. E aí o meu esposo chegou pela manhã, nesse dia não tinha que trabalhar. E aí ele disse assim, sentamos para tomar café. E eu disse a ele assim, meu pai não vai morrer mais não. Aí ele disse assim, o que, menina? Eu disse, meu pai não vai morrer mais não. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque o Espírito Santo cantou para mim. E ele disse que não é para mim dizer para o dono da vida, que já cheira mal, que já é de 4 dias. Aí o meu esposo disse, mas quem sabe esse louvor talvez não seja assim. Eu disse, não tire a minha fé.
responsabilidade de trazê-lo para cá, ele tem outra família lá, ou de deixá-lo lá. E enquanto eu estava ali recebendo aquele louvor, o Senhor estava no controle. E aí fala com a minha irmã, eu estava lá no João Alves, lá na série, na missão. E o Senhor usava um pregador naquela noite e falava para ela que ele ia tirar a pessoa que estava lá e que tinha que alguém ir buscar e tinha que trazer, porque ainda haveria uma chance. Então ele confortava o coração dela também, porque naquela mesma noite eu tinha desistido. Aleluia! E ela já estava na fé. E naquele dia, quando o Senhor fala comigo pela manhã, eu disse: ele não vai morrer. Aleluia! E aí eu pego o telefone e ligo para ele. Eu digo: olha, pai, se o Senhor quer vir, pode vir. Aleluia! E ele disse: minha filha, ele não queria mais ir, ele já tinha desistido, o corpo chorado. Mas enquanto eu estava louvando, escute, o Deus do impossível foi lá, tocou nas feridas, cicatrizou todas elas. O meu pai só tem as manchas das feridas que cresceram, que foi muito grande, só tem as manchas. E quando ele chegou, ele disse para mim assim: minha filha, não sei o que aconteceu. Ele passou uma pomadazinha dexametasona, que dexametasona não sai nada assim, e subiu tudo. De repente, minha filha, eu passei uns 4 dias morrendo, mas eu não sei o que aconteceu. De repente eu senti forças de novo. Eu me levantei. É Deus, o Deus do impossível, que não muda, não falha, não perde batalha. Ele manda eu te dizer: desta beleza, Ele está com você e Ele vai pelejar. Ele é Deus do impossível. Ele tomava quimioterapia e ele passava uma semana sem se alimentar, muito mal. E quando meu pai chegou, nós levamos ele no outro dia, ele veio no domingo, no outro dia fomos levar ele para um médico. E quando eu cheguei em casa, o Senhor me deu uma força. Eu disse: eu vou para a igreja. Eu cheguei muito tarde, passava mais de 6 horas lá no hospital. Eu disse: eu vou para a igreja, vou buscar o Senhor. Meu esposo: você está tão cansado, mas eu tenho que buscar. Eu vou buscar. E fui apresentar o corpo dele. Enquanto eu me disponho para ir para a igreja, era 6h30, eu pensei que já era 7. E eu 6h30 eu já estava correndo para ir para a igreja. Enquanto eu me disponho para ir para a igreja, Deus toca no meu pai no mesmo dia em que ele tomava química, que ele ficava uma semana sem se alimentar. Deus toca nele, aleluia, e ele é tocado, é envolvido para ir para a igreja. Lá ele faz agora uma nova aliança com o Senhor, aleluia. E agora o Senhor começa a operar. Quando eu chego no outro dia para ver o meu pai, ele disse assim: minha filha, eu não sei o que aconteceu, eu já comi, já me alimentei, parece que eu não tomei nada, que não aconteceu nada, o meu corpo está muito bem, porque para Deus nada é impossível. Uma jovem que não conhece o Senhor ainda disse para mim que teve um sonho comigo enquanto eu estava na luta, naquela batalha. E quando eu disse: ele não vai mais morrer, preparamos tudo, ele veio para ir para o hospital. E nisso a jovem, antes dele chegar, me conta que teve um sonho que estava deitada no sofá, de repente viu algo assim estranho, e ela como quem estava dormindo, e ela disse que via um vulto preto, e era como uma pessoa, mas só tinha a roupa e não tinha mais nada. Quando tocou nela era gelado, ela gelava, ela disse que gelou toda, e disse que queria mostrar, contar um negócio para ela. E disse assim: olhe, diga para ela, mandou um recado, Satanás mandou um recado para mim, mas o nosso Deus é o Deus que manda mensagem e mensageiros para descer na terra, para colocar Satanás por terra e honrar a sua igreja. E disse assim, que já tinha feito de tudo para levar ele, mas eu estava incomodando ela, que por mais que ela tentasse, eu continuava crendo, e por causa disso não podia levar ele, aleluia, era morte. E eu disse: o meu Deus é vida, aleluia, e não adianta, porque ele é vida e vida abundante.
impossível. Mas o meu Deus, Ele arranca o câncer pela raiz. Ele é Deus. Era impossível, mas para Deus nada é impossível. Não tinha mais chance, não tinha mais jeito, mas Deus dá jeito. Fique em pé aí onde você está no seu lugar. Organizando, pastor, amém? E agora comece a pensar naquilo que você acha que era difícil, que era impossível. Naquilo que você dizia assim, tem jeito não. Até agora. Eu não sei se era seu esposo que você achava que não tinha jeito para ele ser salvo, para ele ser crente, eu não sei. Eu não sei se era na área financeira, mas comece a pensar aí o que era que lhe incomodava. Oh, aleluia! Era um gigante, ele te dá a pedra, a sua palavra. Se você fala ela crendo, o milagre acontece. Comece a pensar agora. E olha agora o tamanho do teu Deus. Olha agora o tamanho dele, porque ele é muito grande. E veja como é pequeno o seu problema, como é pequena essa situação diante de um Deus grande, de um Deus que vive, de um Deus que reina e que tem poder. Você pode crer. Se você pode crer nesse Deus grande, Ele diz para você, tudo é possível que crê. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Você que estava com problema no útero, o meu Deus arranca agora esse mioma. Ele coloca por terra. Porque para Deus nada é impossível. Tem alguma coisa demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Não há! É para glorificar o nome dEle que Ele permite muitas das vezes a dor, muitas das vezes o choro na tua alma, na tua vida. É para o nome dEle ser glorificado. E Ele manda eu te dizer esta noite, Ele vai te honrar. Ele vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a tua confiança. Ele não vai deixar você ser envergonhado, não. Nem confundido, nem me arranar sobre. Vou contar mais um testemunho. Eu estava sentindo uma dor um tempo atrás, a minha mão esquerda. E eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu poderia sentir. E até que fui no médico. Primeiro o senhor disse para mim não ir no médico. E passou-se um bom tempo. E olhando as coisas assim, se fosse um nódulo, pelo tempo que eu passei, era mais difícil, porque era para ele estar maior. Mas ele estava crendo. E aí fui no médico, quando ele disse agora vá. E eu fui. Quando eu fui, que o médico foi me examinar, não tinha falado nada para ele. Foi um médico particular. Estou falando assim para depois você entender. Foi uma clínica particular. E ali, quando eu fui fazer o exame, o médico, quando me viu ali, ele disse, eu comecei a olhar. Justamente na hora em que ele estava lá, passando, filmando ali, eu olhei, porque era justamente no que eu imaginava que tinha alguma coisa. E ele olhou para mim e disse, você já sabia, né? Eu disse, eu já imaginava. Ele disse, tem um nódulo, não se preocupe, ele é 6 milímetros, 6,6 milímetros. E a mulher que estava com ele, uma assistente, olhando ali, ela disse, tem mais alguma coisa? Tem mais isso, mais aquele? Eu disse, não tem não. E ali eu continuei crendo. Antes de entrar naquela sala, o Senhor falava comigo assim, Ele dizia assim, o que mais me incomodava era ter que me apresentar para o médico, porque principalmente nós que servimos ao Senhor sempre procuramos nos cobrir. E agora eu tinha que mostrar, então aquilo ali para mim foi um pouco constrangedor.
Mas, mesmo sabendo que era um médico, mas eu tinha que passar. E quando eu cheguei ali, que já ia entrar na sala, o Senhor canta para mim, aleluia. E Ele diz assim: não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Aí tem uma parte que diz: posso descansar, eu posso descansar, Jesus está por perto. E Ele estava por perto. E aí quando eu levei, Ele disse: leve o exame para a sua médica. Levei o exame para a médica. Era para a médica resolver aquilo ali no instante. Não, ela me passa para uma outra médica. A outra médica, quando me vê, disse: eu vou passar você agora para um outro médico. E lá vai de médico em médico, para o nome do Deus de Israel ser glorificado. Por último, eu vou para um mastologista, que é um médico responsável, que ele sabe, entende tudo dessa área. Quando eu chego lá naquela sala, mais outro constrangimento. Mas eu estava confiando que o Senhor queria glorificar o nome dele. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Quando eu entrei para o mastologista me examinar, ele me examinou e eu sentia muitas dores do lado. E quando eu entrei naquela sala, as dores sumiram. Mas a minha médica tinha dito assim: diga para ele, fale das dores. E ali ele apertava o lugar, ele dizia: doutor, eu tenho aquela dor. E ele apertava e dizia: está doendo? Eu disse: não, doutor, não está doendo. Parecia que era mentira. Mas era cura. Aleluia. Na última hora. Porque depois que passasse por ele, já ia passar para uma cirurgia. Não tinha mais esperança, era o último médico. Mas a última palavra é do Senhor. Aleluia. Aí o mastologista, aquele médico, quando me examinou, ele me examinou de novo, fez outro exame de novo. E ele disse assim, pegou aquele papel, e ele disse: eu me recuso a aceitar esse exame que você trouxe. Por isso que eu disse que eu vim numa clínica particular. O médico perguntou para mim: você já sabia? Porque na hora eu estava olhando justamente, porque imaginava já que tinha alguma coisa. E ali, quando tudo parecia não ter mais solução, Deus estava presente. Aí eu disse assim: por que, doutor? Ele disse: por quê? Porque esse exame está errado. Você não tem nada nas suas mãos. Não tem nada aí. Que exame é esse? Como é que pode? Eu não vou aceitar esse exame. Eu não posso dizer: isso é mentira. Não tem nada. Essas clínicas querem ganhar dinheiro. Eu disse: não, foi Jesus que chegou primeiro, tocou, arrancou e curou. Não tinha como errar, porque foi tudo certinho. Era uma clínica particular. O médico olhou para mim e ele disse: você já sabia? Porque eu senti na hora de olhar, justamente na hora em que eu vi ali, eu vi o caroço passando ali naquela televisãozinha, e ele perguntou para mim: mas o médico dos médicos limpou, tirou, ele te cura nessa noite, ele te toca. Receba a cura de Deus, receba o toque de Deus. Aquilo que parecia impossível, ele está caindo por terra hoje, e você está de pé, porque Deus está te honrando nessa noite e dizendo para você assim: é de pé que eu te quero, é nessa beleza que eu estou pelejando por você. Mas onde? É para você cantar, é você revelar sobre. Para Deus não é impossível. Diga assim nesta noite: eu tomo posse da minha vitória, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E o que Ele me prometeu, Ele está a cumprir. Creia e dê glória a Deus. Aleluia, por essa oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Nós ainda temos algo para fazer nesta noite.